Olá, irmãos, a paz do Senhor, você que nos acompanha aqui através da transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui nesta manhã com muita alegria para mais um estudo da nossa lição. Hoje, a lição de número 3, estamos estudando neste trimestre, o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já tivemos em lições anteriores estudando sobre o avivamento, o resumo sobre o avivamento, também o avivamento no Velho Testamento, e hoje nós estamos aqui incumbidos pelo Espírito Santo do Senhor, com a ajuda de Deus, de estudar com você que está conosco o avivamento no Novo Testamento. Esta lição é a lição de número 3, datada de 15 de janeiro de 2023, e o textual desta lição está registrado em João 4,10. Eu quero ler, depois estarei transferindo aqui ao presbítero Anderson, que me acompanha nesta manhã. Diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Este é o textual da lição que estaremos estudando hoje, no nome do Senhor Jesus, João 4,10. E tenho a alegria de ter comigo aqui o professor e presbítero Anderson, que estará junto comigo compartilhando com os irmãos esta lição. Paz do Senhor, presbítero Anderson. A paz do Senhor, pastor Roberto, a paz do Senhor a todos vocês que nos ouvem aqui nesta manhã. E é uma alegria para nós, passarmos esses momentos, para nós estudarmos juntos mais uma preciosa lição da palavra do Senhor. Amém. Nós vamos estudar o avivamento no Novo Testamento, e só para caráter de informação, nós temos a divisão panorâmica do Novo Testamento. Sabemos que é composto de 27 livros o Novo Testamento. Nós temos os 4 primeiros livros, que são os evangelhos. Na verdade não são vários evangelhos, é um evangelho só, que é o Evangelho de Jesus, mas escrito por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e também João. Nós temos, esta é a primeira divisão. Nós temos a segunda divisão, que é a divisão histórica, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Alguns gostam até de chamar de Atos do Espírito Santo. Nós temos a terceira divisão, que já é as cartas paulinas, que são 13 cartas paulinas, e entra a questão de Hebreus, que alguns defendem, presbítero, a tese de que Paulo também seja o autor do livro da Epístola aos Hebreus. Então seria 14, mas como não se pode confirmar, então as 13 epístolas paulinas, mais o livro de Hebreus, que se não entrar como epístola de apóstolo Paulo, ela entra na escala, na divisão das epístolas universais, que seria, no caso, 7, passaria para 7 epístolas. E também nós temos a quinta divisão, que é a divisão profética do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. E você poderia nos perguntar, mas nós vamos encontrar avivamento em todos estes livros, em todas as epístolas? Com certeza. Todos esses livros, epístolas universais, essas epístolas de Paulo, cartas de Paulo também, porque Paulo escreve às igrejas, mas também escreve a pessoas, como a Tito, seu filho na fé, e todos estes nos apontam avivamento. Nós louvamos a Deus por isso. Pedimos ao presbítero Anderson que nos passe os assuntos que abordaremos nesta lição, nesta manhã, os tópicos. Pois bem, os assuntos que nós abordaremos nesta manhã primeiro, nós queremos apresentar o avivamento nos evangelhos, como o pastor Roberto acabou de expressar. Segundo, saber como se deu o avivamento no livro dos Atos dos Apóstolos. Terceiro, conhecer o avivamento nas epístolas e no livro de Apocalipse. Nós vamos entrar no nosso comentário, e o presbítero Anderson já vai fazer a leitura da nossa introdução também, e na sequência estudaremos os pontos da nossa lição desta manhã. A nossa introdução, nós vamos lá. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Nós estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, o nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, que é a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Glória a Deus. Então, quando nós vemos aqui, presbítero Anderson, falando
a questão do reino de Deus que é chegado, nós nos deparamos com aquele que é o reino de Deus que se manifestou entre os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. E foi o próprio Senhor Jesus que fez essa bela expressão, né? É chegado entre vós o reino de Deus. Então nós poderíamos concentrar este avivamento que aparece em todos no livro do Novo Testamento, em todas as suas divisões, nos 27 livros. A peça central deste avivamento chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, a base de todo o avivamento do Novo Testamento é Jesus Cristo, o Salvador. E aqui foi bem apresentado na leitura, né, que o Senhor comissionou homens para proclamar esta mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Hoje nós somos alcançados por esta mensagem de boas novas, este evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que querer. E o nosso Senhor Jesus, ele conta conosco, né, pastor Roberto? Conta com você, né, que está ouvindo esta lição aqui nesta manhã, e conta com a igreja, né? Não deu essa responsabilidade aos anjos, verdade, mas nos outorgou este grande privilégio de sermos propagadores desta mensagem salvadora e que traz ao homem o maior e mais importante avivamento, que é a salvação da sua alma. Não é isso? Nós vamos estudar no nosso primeiro ponto da lição, que traz o tema o avivamento nos evangelhos. Volto aqui só para a questão de esclarecimento, não se trata de vários evangelhos, mas quando se fala nos evangelhos, porque nós temos quatro livros que são chamados de evangelhos, né, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, e também o evangelho de João, mas é um evangelho só, apresentado por esses 4 evangelistas, para que os irmãos entendam. Nós temos aqui como parte introdutória, depois o presbítero Anderson estará fazendo a leitura do parágrafo 1 e também trazendo a explanação dos assuntos, nos diz assim: o Novo Testamento é a relação íntima de Deus para com o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, daqui a pouquinho vamos falar exatamente do avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então a gente vai ver João, a Bíblia vai falar de João como sendo o precursor de Jesus Cristo, aquele que preparou o caminho para o Senhor, para o Messias. E interessante, presbítero, que o próprio Cristo dá testemunho deste João como profeta, dizendo que não houve, dos nascidos entre mulheres, não houve nem haverá um profeta como João Batista. O nosso parágrafo primeiro, então, presbítero Anderson, o avivamento em João. Então vamos. O Evangelho de João, ele foi escrito nos anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos o Evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, versículo 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então, pastor Roberto, nós podemos observar que quando aquela mulher, está ali à beira do poço, e Jesus vai pedir a ela um pouquinho de água, e nós podemos observar que Jesus vai apresentar uma água diferente. Uma água que ela não conhecia. Uma água que ela não conhecia, ou seja, aqui começa
um dos maiores avivamentos. Louvado seja Deus. Nós podemos observar que no Evangelho de João, é interessante que esse João que escreveu esse Evangelho é o próprio João, aquele discípulo de Jesus, aquele que tinha intimidade com Cristo, encostava no peito de Jesus. Isso, ele reclinava, encostava, nos peitos de Jesus, e, enfim. Nós vamos observar que o Evangelho de João ele foi escrito nos anos 80, 95 anos depois da morte de Cristo, ou seja, depois de Cristo. E o Evangelho de João, pastor Roberto, ele difere dos outros anteriores, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Não é um evangelho sinótico. Nós não consideramos o evangelho de João como um evangelho sinótico. Por quê? O que é um evangelho sinótico? Nós podemos observar que Mateus, Marcos e Lucas, nesses três evangelhos, talvez você na sua leitura diária, na sua leitura bíblica, nos seus estudos, você já deve ter observado algumas histórias que você leu em Mateus, você também vai encontrar em Marcos. Ou assim, você leu em Marcos, você vai encontrar também em Lucas, e assim sucessivamente. Ou seja, foram esses três evangelhos, são histórias que foram histórias repetidas, que contém em Mateus, Marcos e Lucas. E em João, não é considerado um evangelho sinótico. Por quê? Porque as mensagens que João está trazendo, que está trazendo à igreja, ao povo, são mensagens diferentes daqueles evangelistas que passou antes dele. Tratando-se do mesmo evangelho de Cristo, né? Sim. Porém, uma apresentação com um cenário um pouco diferente. A questão do sinótico, a gente vê que eles têm materiais semelhantes. Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, né? A gente observa, por exemplo, Lucas, ele apresenta o evangelho com bastante detalhes, né? Com mais detalhe do que o próprio Mateus e o próprio Marcos. Interessante essa questão desta água viva que o presbítero menciona aqui, o professor Anderson menciona. A gente vê Jesus, por exemplo, quando ele está com os discípulos em caminho de Emaús. Os dois discípulos estavam indo, falando sobre Jesus. Até separei o texto aqui de Lucas, capítulo 24, né? Lucas 24, no verso 44, que aqui diz o seguinte: a seguir Jesus disse, são estas as palavras que eu vos falei. Jesus conversando com aqueles dois discípulos, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. E Jesus vai aqui trazer algo interessante, dizendo assim: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, valorizando toda a Escritura, porque toda a Escritura testifica de Jesus Cristo, né? E tudo quanto dele está escrito se cumpriu. Então Jesus vai abordar aqui a questão da Torá, a questão aqui das profecias, dos salmos, dos escritos, né? Porque esses testificavam dele. Louvado seja Deus. E lá na frente, né, pastor Roberto, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que toda escritura ela é divinamente inspirada, né? Jesus faz aqui a abordagem da divisão da Bíblia hebraica, né? A forma que ela é dividida, né? Nos salmos, nos profetas e na lei de Moisés. Então, lá só cobre essas três divisões. Não tem essa divisão que nós temos na nossa Bíblia, né? Com vários capítulos e vários livros. E Jesus então faz menção desses escritos que tratam ao seu respeito, né? Nós temos profeta Isaías, por exemplo, que é chamado do profeta messiânico, né? Profetizou sobre o Messias que haveria de vir. Bom, o segundo parágrafo vai falar sobre a questão do avivamento em Mateus. Aqui nós vemos o avivamento, bem colocado aí pelo presbítero Anderson, em João. Agora o avivamento em Mateus. A gente vê aqui que João traz um evangelho bem expansivo, que atinge a todas as classes, e a gente vai observar agora Mateus, que vai escrever, né, o evangelho de Jesus, levantado para escrever o evangelho de Jesus, mas objetivando mais um povo. É claro que vai ser extensível a todos, mas o objetivo maior é atingir ali os judeus. O evangelho de Mateus foi escrito em cerca de 60 depois de Cristo e é considerado o evangelho do reino ou o evangelho do rei. A expressão reino dos céus, reino ou reino de Deus aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar
aos judeus, então primário aos judeus, né? Primeiramente aos judeus, é claro que é extensivo a todos nós, a todos aqueles que não são judeus, que automaticamente são gentios, né? E depois ao mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. É interessante que, muito embora Mateus não seja o mais antigo, ou seja, o mais antigo do Novo Testamento, né, já se é comprovado que houve outros livros, até outras epístolas, ou epístola que foi escrito antes do livro de Mateus, mas Mateus faz a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Então por isso é colocado em uma ordem que ele aparece como o primeiro livro do Novo Testamento. Como o senhor acabou de expressar, né, Mateus, né, o evangelista Mateus, ele tinha um objetivo, escrever para o público, né, que eram os judeus. E nós podemos observar que em tudo, o próprio Mateus, ele pegou as profecias que foram profetizadas lá no Antigo Testamento e colocou no Novo Testamento para quê? Para provar para o povo judeu que verdadeiramente Jesus, ele era o rei dos judeus. E não houve nenhuma contradição, né? Não houve nenhuma contradição. Bem que é apenas cumprimento. O próprio profeta vai falar da virgem há de conceber, dará à luz a um filho, e que o Messias nasceria do judeu, né? Seria da descendência dos judeus, e Jesus era judeu. Então é algo realmente interessante a gente analisar, né? Observemos que Mateus, ele apresenta Jesus como rei, né? Como rei para os judeus. Reino dos céus, reino de Deus. Então ele é apresentado como o rei, o Messias prometido, o rei que haveria de vir. Por favor, irmão, o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo, Marcos, ele apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdote, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então nós podemos perceber, observar, né, a leitura, né, no Evangelho de Marcos, é um dos menores no Evangelho, né, composto de apenas 16 capítulos. Marcos vai apresentar Jesus em 3 aspectos: Jesus como servo vencedor, Jesus como servo sofredor e Jesus como servo triunfante, pastor. Louvado seja Deus. Interessante que como Marcos apresenta Jesus como servo vencedor, nós vamos ali observar, vencendo as enfermidades, expulsando os demônios, as forças da natureza, aquieta-te mar, cala-te vento, e vencendo o maior inimigo, que é a morte. Quando Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, nós vamos ver que ele foi maltratado pelos líderes. Diz a Bíblia que ele foi esbofeteado, foi cuspido, caluniado, sofreu angústia, dor, chorou lágrimas de sangue, né? Então, Marcos está apresentando o Senhor como o servo sofredor. Interessante, presbítero, me permite a questão, dentro da questão do servo sofredor, e um dos grandes sofrimentos de Jesus foi ser traído pelo seu próprio discípulo. E me chama a atenção a atitude de Jesus, que quando Judas chega para entregar Jesus, Jesus vai chamar Judas de amigo. A que viestes, amigo? E sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É que o Senhor Jesus não desiste de ninguém.
ainda que a pessoa vire as costas para ele, ele ainda o chama de amigo. E ele vai dizer para Judas, que o traiu e que já estava ali o entregando, e vai chamá-lo de amigo. Chamá-lo de amigo. Obrigado aí por ter me permitido fazer essa Amém. observação. Só para concluir, como servo ainda sofredor, ele foi humilhado pelos soldados romanos, né? Nós sabemos que a grande foi a afronta, a humilhação. Para cumprir as profecias também. Para né? cumprir as profecias. Rasgaram as suas vestes. Sim. Muito interessante isso aí. E Marcos agora apresenta Jesus como servo triunfante. Louvado Pastor seja Roberto. Deus. Aí que é. Né? Olha que maravilha. Ele apresenta um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Glória a Jesus. Vivo. Jesus está vivo. Jesus, ele se encontra agora, neste momento agora, à destra de Deus Pai. Diz a Bíblia que ele é hoje o nosso único intercessor. Nós só temos um intercessor chamado Jesus Cristo, o homem. Ele intercede, né, por mim, ele intercede por você. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração chega a Jesus e ele é o mediador entre Deus e os homens. Que nesta manhã nós temos o nosso Senhor Jesus, ele triunfou. Certo é que ele sofreu, padeceu angústia, dor, foi humilhado, foi caluniado, mas tudo isso foi por amor. A minha vida, a sua vida, você que me ouve nesta manhã. Que Deus em Cristo te abençoe, que nós possamos valorizar o preço, o sacrifício vicário que Jesus fez pelas nossas vidas. Então, pastor Roberto, nós observemos que Jesus, ele venceu. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o maligno. Se Jesus, ele venceu por nós. Nós temos que agora... Cristo é vencedor. Vencedor. Servimos a um Deus que vence e é vencedor. Paulo vai dizer, e é vencedor. Venceu e é vencedor. E Paulo, lá na frente, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Senhor. Graças a Deus. Então, às vezes tem aquela ideia de que mataram ao Filho de Deus, né? Satanás cantou o cântico da vitória, conseguimos matar o Filho de Deus, mas ele vai dizer que a sua vida, ele deu para tornar a tomá-la. É como que se eu emprestasse essa caneta, mas com toda a liberdade eu a tomasse de volta, né? Assim Jesus fez com relação à sua vida. Bom, o último parágrafo desse primeiro ponto, para nós concluirmos aqui, o avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, conforme Lucas 19:10. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Então eu glorifico a Deus, amo estudar, ler aqui o Evangelho escrito por Lucas, exatamente por causa dos detalhes. Lucas vai falar da infância de Jesus, por exemplo, como nenhum outro fala. Dá-se a entender que Lucas ele tenha tido um convívio com a família de Jesus para que pudesse recolher tantas informações, né? Tendo em vista que entende que Lucas já foi contemporâneo de Paulo. Ele, na verdade, já foi um discípulo dos discípulos. Mas fez uma obra extraordinária para o louvor do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Nosso Deus usa quem Ele quer e da maneira que quer, né? E nós encontramos o avivamento também no Evangelho de Lucas, né? Nos 4 evangelhos nós estamos retratando aqui avivamento em Mateus, avivamento em Marcos, em Lucas e também em João, né? Começamos por João. Na verdade, poderia, numa ordem lógica, começar com o avivamento em Mateus, né? Mas João, até por aquela questão do próprio, pela própria obra que veio realizar, né? Um homem que nasceu com um propósito para preparar o caminho do Senhor. Então, para trazer este avivamento, para preparar o caminho para que este que é o avivamento, eu vejo Jesus como o avivamento. Então,
aqui é narrado em primeiro lugar o livro de João. Então a sinopse desse primeiro ponto é o seguinte: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao homem. Lembrando que o maior avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao homem é a sua salvação. É o vazio da alma. Para que nós possamos entrar aqui no nosso segundo ponto, tópico, eu queria antes trazer a você a seguinte informação. Se você for para Gênesis capítulo 1, você vai ver a criação de todas as coisas, né? E a gente vai ver depois, quando Deus vai coroar a sua criação, me parece versículo 26, que ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando a gente vê nos primeiros versículos, versículo 11, nos versículos anteriores, Jesus tratando da criação dos peixes, da criação das plantas, parece que há uma terceirização ali na criação, porque ele vai dizer para a terra produzir a erva, os frutos, produzir a erva que daria fruto na sequência, né? E aos mares para que produzisse os peixes. Mas quando trata-se do homem, que é a coroa da criação, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu gosto muito disso, porque o homem foi gerado em Deus. E tudo aquilo que é tirado do que é gerado morre. Quando você tira o peixe da água, ele morre. Você tira a planta da terra, ela morre. E o homem que se desliga de Deus também está condenado à morte. Bom, vamos para o nosso ponto 2, que vai tratar do assunto do avivamento nos Atos dos Apóstolos, né? Ou chamado por alguns Atos do Espírito Santo, porque vai registrar a efusão do Espírito, o momento que se cumpre a profecia, né, proferida por Joel, lá no capítulo 2 de Joel, versos 28 e 29. Então, a introdução diz assim: a mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. A gente já lembra aqui já de Atos capítulo 10, né? Quando Cornélio recebe o evangelho, aceita Cristo e recebe o batismo no Espírito Santo, né? Houve lá assim uma polêmica entre os irmãos crentes judeus lá, que não era possível que um gentil fosse até aceito como crente, como membro da igreja. E Pedro faz toda a narrativa e diz: olha, ele também, como nós, recebeu o Espírito Santo. Isso é muito lindo. Parágrafo primeiro, irmão Anderson: o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O cumprimento desta promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Nós podemos observar, pastor Roberto, que o livro de Atos, agora ele se encaixa nos livros históricos do Novo Testamento. Como o senhor acabou de expressar, também alguns teólogos dizem que é o Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos encontrar a maior manifestação do Espírito Santo nesse livro. Desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 28, nós vamos ver muitas manifestações do Espírito Santo. Tendo em vista que ali no capítulo 3 é uma das manifestações que quase 3.000 almas vão receber a Cristo, vão aceitar a Cristo. Observemos bem que isso foi uma obra do Espírito Santo. Vamos ver a ação direta do Espírito Santo na vida da igreja. Uma ação direta. É interessante que você prossiga aí, uma observação, quando Judas traz Jesus, depois foi escolhido, né, Matias para assumir o lugar de Judas. Isso está no primeiro capítulo de Atos. Então, o que acontece? E lá diz que foi lançado sorte. Eles oraram e tudo, mas foi lançado sorte e a sorte caiu sobre Matias. Mas quando você vai analisar do capítulo 2 para frente, que cumpre-se, né, os dias de Pentecoste e o Espírito Santo vem, aí você vai lá para o capítulo 13, que tem que se separar alguns dos discípulos para serem enviados para uma missão. A Bíblia diz: orando nós e jejuando, o Espírito Santo já não é mais uma, como se diz, uma escolha do homem, não é
uma sorte, um lançamento de sorte, mas agora é o Espírito Santo. É a vontade de Deus. O Espírito Santo separou a Barnabé e Saulo. Então, olha a ação do Espírito Santo. Aí eles preparam uma grande obra que eu tenho chamado. Verdade. Então, só uma observação, que quem está escrevendo o livro de Atos é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, que é o próprio Lucas, o médico amado. Ou seja, Atos, quando Lucas está escrevendo Atos, nós podemos observar que ele está escrevendo para Teófilo. Observemos que quando Lucas vai fazer esse registro, Pastor Roberto, para o nosso amado Teófilo, nós vamos observar que ele foi detalhista, nos seus ensinos, em tudo enquanto ele estava presenciando, ele foi detalhista, porque ele queria mostrar para Teófilo as obras do Espírito Santo. Interessante que a partir do livro de Atos vai desencadear os próximos livros, ou seja, quem foi Saulo após a sua conversão, Paulo. Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos estar estudando as 13 epístolas paulinas e nós vamos encontrar esse homem dentro do livro de Atos, no capítulo 9, tendo aquele encontro com o Senhor, enfim. Então o livro de Atos ele é fundamental para o nosso aprendizado. O livro de Atos é fundamental para o nosso conhecimento, da palavra do Senhor. Amém. O parágrafo 2, nosso segundo parágrafo aqui, do tópico 2, do ponto 2, diz assim: a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que também pode ser dito o batismo com o Espírito Santo, A gente às vezes adota mais o batismo no Espírito Santo, mas com o Espírito Santo ou no Espírito Santo está correta a expressão. Registrado em Atos 2, é o que? O cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., já até citamos essa passagem, Joel capítulo 2, 28 e 29, este evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja, aqui ligado à igreja primitiva. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Deu a grande comissão, mas depois ele vai capacitar essa igreja, conforme Marcos 16, 15 a 18, ali a grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Interessante que quando a gente fala na questão de ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo, o que quer dizer esse ser batizado? É ser emergido. O batismo, nós sabemos que é imersão, é ser mergulhado. Então, uma vez que a pessoa é mergulhada na água do Espírito, essa pessoa passa a ser cheia do Espírito. E a gente tem um exemplo muito claro, presbítero, professor, eu gosto muito desse exemplo, com relação ao próprio Pedro. Que Pedro, antes da efusão do Espírito Santo, primeiro declara a Jesus que ainda que todos se escandalizassem nele, ele não escandalizaria, ele jamais negaria, ele estava pronto a morrer. Jesus diz: olha, hoje mesmo o galo não vai cantar enquanto 3 vezes não tiveres me negado. Outra passagem interessante que eu vejo, que Pedro nos ensina com a sua vida e que nos prova que há uma diferença entre aquele que já mergulhou no Espírito Santo, que já foi emergido no Espírito Santo, e do que não foi, é que Pedro, antes da descida do Espírito Santo, ele conversando com Jesus, reunidos com os discípulos, ele faz uma pergunta para Jesus assim: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que receberemos em troca? Ele vai perguntar a Jesus qual é a sua recompensa. Mas após a efusão do Espírito Santo, o irmão já até citou essa passagem que está no capítulo 3, quase 3.000 almas se convertem a Cristo com a pregação de Pedro, e depois vai estar o registro da entrada de Pedro com João, Pedro e João, que vai entrar no templo na hora da oração, e lá vai estar um paralítico à porta da entrada, uma das portas da entrada do templo, e o paralítico vai pedir uma esmola. Sim. E o que vai acontecer? Pedro vai dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, agora Pedro tem. Olha, interessante, antes ele estava pedindo a Jesus o que vou receber, eu não tenho. Agora ele está dizendo: eu tenho, e o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda.
Então, essa é uma das grandes diferenças daquele que é cheio do Espírito Santo e daquele que ainda não é cheio do Espírito Santo. E também outra coisa interessante, que isso são para os filhos de Deus. Aí você vai dizer, mas será que todos não são filhos de Deus? Aí nós vamos para João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo de número 12, vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, tem que receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Esses tornam filhos de Deus e estão aptos a receber o Espírito Santo. E interessante, pastor Roberto, quando o senhor fez referência, né, a Pedro e a João, eles estavam indo à oração, né? A hora nona. Eles estavam indo a buscar o Senhor. Então, o maior avivamento, ele vem, mas ele também vai exigir de nós uma busca, né? Uma busca na oração, uma busca no estudo da palavra, enfim, né? E o Filho de Deus é aquele que é transformado, é aquele que a própria palavra de Deus, Paulo mesmo fala sobre isso: se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se passou, né, se fez velho, nova criatura é, as suas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa é a palavra de Deus. A sinopse desse segundo ponto é o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Então, ele nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Precisa ter essa efusão do Espírito na vida, precisa ter essa imersão, esse mergulho no Espírito Santo de Deus para que possa haver um avivamento verdadeiro. E nós estudamos na primeira lição, falamos um pouco sobre isso, na segunda também aprofundou mais ainda, mas a primeira falou sobre princípios para um verdadeiro avivamento: arrependimento, confissão de pecados, né? Buscar a face de Deus. Tem até aquele texto bem conhecido, né, que é 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha o caminho para poder receber o Espírito Santo, para receber um verdadeiro avivamento: buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, orar. Então são princípios que não podem ser alterados para se alcançar um verdadeiro avivamento. Caminhando para o nosso terceiro e último ponto desta lição, o assunto é o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Prejito, por favor. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses, enfim. Todavia, em especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente: enchei-vos do Espírito Santo. Nós podemos observar, pastor Roberto, em Atos dos Apóstolos, como eu já disse, no capítulo 9, nós vamos encontrar a conversão de Saulo, um homem perseguidor da igreja, pastor Roberto? Certo. Perseguidor daqueles que temiam a Deus. E nós vamos ver que ele vai ter um encontro com Deus. Ou seja, Deus vai encontrar ele, né? Na verdade, somos encontrados pelo Senhor. Nós somos encontrados. E nesse encontro que Deus vai ter com ele, vai haver uma radical transformação de vida. Que nessa transformação, Deus vai fazer de um homem que perseguia a ser perseguido. Quem foi Paulo na história?
Paulo foi um homem que escreveu 13 epístolas, ou seja, as 13 epístolas paulinas. Entre elas, ou dentre elas, nós vamos encontrar avivamento em Romanos, avivamento em Coríntios, avivamento em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e também para as cartas que ele escreveu para o seu filho amado, Timóteo, Tito, e também em Filemão. Ou seja, as 13 epístolas, as 13 cartas que foram escritas por Paulo, nós vamos encontrar, nós vamos observar que Paulo vai ensinar, trazer ensinamento de princípios de como você alcançar um verdadeiro avivamento, pastor. É interessante que Paulo, nas suas exortações, nas suas epístolas, aqui falou a questão de Éfeso. Então, ele fala da necessidade de encher-se do Espírito Santo, mas antes ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, esse conselho para que eles não viessem se embriagar com vinho. E aí, quando a gente analisa a igreja de Éfeso, a gente vai ver essa igreja lá no Apocalipse, já passando por uma dura repreensão também do Senhor, né? Porque essa igreja, ela recebe a carta, os escritos, né? Quando o Senhor revela, e João escreve a epístola ao anjo da igreja. Sim. E vai falar de muitas virtudes dessa igreja, mas vai falar também que esta igreja abriu mão do primeiro amor, né? Perdeu o primeiro amor. Então, mas nós louvamos a Deus pela obra do Senhor. Parágrafo 2, nas epístolas gerais ou universais. Epístolas gerais ou universais. Essas já são, aí entra Tiago, entra 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, né, que são epístolas universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhado de boas obras. Aqui é interessante, a gente tem Efésios capítulo 2, 8, 9, que vai dizer que pela graça nós somos salvos. É bom de observar isso aqui. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo pelas obras, mas é interessante saber, como Tiago também descreveu, né? Tiago capítulo 2, verso 26, dizendo que a fé sem a obra é morta. Então, a obra precisa ser resultado de uma fé genuína, de uma fé verdadeira no Senhor nosso Deus. Então, o valor da fé e da salvação acompanhada das obras. Primeiro, uma fé verdadeira, genuína, acompanhada das obras. O valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Hebreus, que nós não sabemos ao certo o escritor, ele vai dizer que sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, o crente avivado, ele tem uma fé que produz frutos, bons frutos. O crente avivado, ele procura viver uma vida de santificação. Eu gosto de dizer, aprendi isso com o pastor Jander, pregando aqui, ele trouxe essa questão, achei muito interessante, né? A obra de regeneração, só um podia fazer, que é Cristo. Após fazer a obra de regeneração, que trouxe possibilidade de salvação a todos os homens, aqueles que creem passam a ter uma responsabilidade, que é a responsabilidade da santificação, viver em santificação. E você pode perguntar, mas por quanto tempo? Esse processo de santificação, ele tem que permanecer em nossa vida enquanto vida tivermos. Por isso que a Bíblia diz que nós, um dia seremos tirados do corpo do pecado. O dia que nós sairmos do corpo do pecado, nós não vamos precisar mais santificar e nós estaremos então já com o nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo nosso Salvador. Parágrafo 3, por favor, se não algum comentário, fica à vontade. Então nós acabamos de estudar então a 4ª classe do Novo Testamento. Primeiro foi os evangelhos,
Correto. Segundo, os livros históricos. Certo. Terceiro, as epístolas paulinas. E agora estamos estudando as epístolas universais, né? Depois a quinta, agora, que é a profética. A profética. Isso. Agora é parágrafo 3, no livro de Apocalipse, que é a quinta divisão do Novo Testamento. Presbítero Anderson, por favor. O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história, pastor. Louvado seja Deus. E esse avivamento nós podemos chamá-lo de o maravilhoso casamento. É interessante que a Bíblia começa com o casamento, quando Deus cria lá o homem, percebe que não havia adjuntora para o homem, né? Aí Deus diz, olha, vou fazer uma adjuntora para o homem, alguém que seja idôneo, alguém que esteja ao seu lado. E a Bíblia diz que ele toma da costela do homem, de Adão, e faz a mulher, né? E entrega a Adão, e ele vai dizer, essa será chamada varoa, tal, por quanto o varoa retirado, e ele vai dizer, essa é cada dos meus ossos, e tal. Você conhece a história. Então veja bem, começa com um casamento e vai terminar com o grande casamento da igreja com Cristo. E Apocalipse nos traz esta revelação. É um livro profético que está registrado aquilo que ainda vai acontecer, algumas coisas que já estão acontecendo, mas fala das bodas do Cordeiro, né? Bodas é festa de casamento. Alegria. E haverá uma festa de casamento, e isso acontecerá quando Cristo vai tirar da terra a sua igreja salva, aqueles que morrem, que dormem em Cristo, que estão lá sepultados, mas que guardaram a fé. A Bíblia diz que esses ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos junto ao encontrar o Senhor Jesus nas nuvens do céu, e para a glória do Senhor teremos 7 anos de festa para a glória do nome do nosso Deus. Então eu achei muito interessante isso aqui, eu fazer essa observação, né, que a Bíblia começa com um casamento, e isso prova que o casamento está dentro dos planos de Deus, não é algo criado pela cabeça do homem, e vai encerrar com um casamento. Nós queremos aqui concluir essa lição. Peço ao presbítero e professor Anderson que faça a leitura da nossa conclusão, e assim estaremos despedindo os irmãos nesta manhã. Conclusão. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça, de maneira avivada, a sua missão na terra. Amém. Louvado seja Deus. Presbítero Anderson, as considerações para nós estarmos orando e encerrando. Meus irmãos, é uma alegria poder ter você até agora conosco, aprendendo esta preciosa lição da palavra de Deus. Que possamos todos os dias buscarmos no Senhor esse avivamento. Dizer como Paulo escreveu aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Que nós venhamos nos encher a cada dia mais, possamos estar cheios da presença gloriosa do Espírito Santo, que muito em breve, o que está escrito na palavra do Senhor, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus em Cristo
abençoe a tua vida, abençoe a tua família, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quero agradecer ao presbítero Anderson, a cooperação, pastor Jorge também, que nos deliberou aqui a possibilidade de estarmos aqui, nosso pastor presidente, pastor Jamir, a você que nos acompanhou até este momento, que acompanha a Escola Bíblica Dominical, e possa também nos dar a honra de participar presencial também nas nossas escolas bíblicas, todos os domingos, a partir das 8 da manhã, nós já estamos em aula. E Deus abençoe, que nós possamos buscar este avivamento e saber que este avivamento só será alcançado se nós seguirmos as orientações bíblicas. Tem que ser dentro daquilo que a Bíblia estabelece. Avivamento não se adquire com um movimento. Avivamento não se adquire com uma festa. Avivamento se adquire com quebrantamento, com humildade, humilhação na presença de Deus, com oração, com leitura da palavra de Deus, com a busca da presença do Senhor, com um arrependimento sincero, conversão genuína. Essas são as bases para que nós possamos ter um verdadeiro avivamento ou um reavivamento. Quem sabe estou falando para alguém que era muito avivado na casa de Deus e está passando um momento de frieza. Deus quer reavivar você nesta manhã. Que Deus te abençoe. Oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, te damos graças por essa oportunidade, que esta palavra possa alcançar corações, ó Deus, nesta manhã. O nome do Senhor seja engrandecido. Ó Deus, que o Senhor venha nos avivar a cada dia. Aviva-nos por tua misericórdia, Deus. Aviva-nos, Deus, por tua palavra, que sejamos renovados e avivados para fazermos a tua obra, para sermos testemunhas vivas do Senhor nesta terra. Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, o teu Filho amado, oramos e pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmão Anderson. Até uma outra oportunidade. Até a próxima.